Saudação franciscana de paz e bem. Nós estamos aqui na vinícola, hoje Cave dos Frades, mas que ao longo da história se chamou Vinícola Frei Fabiano por muitos e muitos anos. É uma vinícola mantida pelos Freis Capuchinhos, os Freis Capuchinhos que vieram para o Rio Grande do Sul em 1896 para atender a imigração italiana no caráter da espiritualidade. Os freis que vêm para cá são freis franceses, trazem junto a cultura da uva e do vinho, atendem a imigração italiana que tem muito viva, presente, a cultura da uva e do vinho. Então foi tradicional nas casas dos freis terem pequenas vinícolas. Para Vila Flores eles vêm em 1948 e junto com esse primeiro grupo de freis que vem para cá vem o Frei Fabiano, o qual foi o grande mentor da uva e do vinho aqui em Vila Flores, aqui no seminário de Vila Flores. Então é muito justo e honroso que a vinícola ainda se chamou por muitos tempos Frei Fabiano e que ainda mantém uma linha de vinhos chamada Frei Fabiano, também em homenagem ao Frei Fabiano, que foi o grande idealizador do vinho aqui no seminário de Vila Flores. O vinho aqui foi muito importante na história do seminário porque o seminário de Vila Flores se tornou quase autônomo em função da produção da uva e do vinho. Começa lá nos anos 50, tem um crescimento nos anos 70, anos 80. Acho eu que em volume de vinhos teve seu auge nos anos 90. Então sim, ele foi o grande mentor, o grande idealizador, ajudou na formação muito desse seminário, seja pelo valor econômico que o vinho trouxe para dentro do seminário, mas seja também pela pedagogia da importância do trabalho para a vida daqueles adolescentes e jovens que aqui moravam, porque trabalhavam muito em função também da uva e do próprio vinho. O vinho de missa nós elaboramos pelo método que o Frei Fabiano elaborava. A gente mantém essa tradição de elaborar o vinho naquele modelo. A gente usa preferencialmente a uva Isabel, por ser uma uva muito ícone, muito tradicional na cultura italiana. Vamos dizer assim, qual é a principal uva produzida e que manteve a tradição da uva e do vinho no Rio Grande do Sul? Foi a uva Isabel. Então a gente usa preferencialmente a uva Isabel, na sua grande maioria. Às vezes usa também um pouco de Niagara ou de algumas uvas viníferas juntos, mas essencialmente uva Isabel. A gente usa pela vinificação, não deixa o mosto fermentar com as cascas, por isso o vinho se mantém numa cor rosada e não tinta. E a gente usa, pelo método do Frei Fabiano, não adicionamos álcool no vinho, mas sim adicionamos açúcar para que as leveduras transformem este açúcar em álcool. Digo, adicionamos açúcar porque o vinho de missa possui uma graduação de 16,5% a 17%. Este açúcar não teria o suficiente na uva para produzir toda essa quantidade de álcool. Então a gente adiciona açúcar de cana para que as leveduras transformem este açúcar em álcool. E nós estamos aqui nesta parte mais antiga da vinícola, que essas pipas foram feitas aqui dentro no início dos anos 80 e elas produziram muito vinho de missa. Tradicionalmente, nós continuamos elaborando o nosso vinho de missa aqui, o vinho licoroso. Então, a gente recebe as uvas lá no processo de produção e depois os vinhos, os mostos são mandados para este ambiente, para estas pipas de madeira, aí onde vão fazer todo o seu processo de fermentação, de amadurecimento nestas pipas. Em média, eles permanecem aqui 3 anos antes de serem comercializados. Para celebrar a missa, qualquer vinho serve, mas a igreja pede 2 coisas, que o vinho seja são, não seja corrompido, a igreja diz, né? Então, uma das formas de o vinho não ser corrompido é que ele tenha uma graduação alcoólica um pouco mais alta, que vai servir como fator de conservação. Aí mesmo o uso de conservantes é muito menor. E os freis sempre tiveram essa necessidade de rezar a missa. Então eles começam a elaborar um vinho licoroso, com esse fator que teria uma melhor conservação para celebrar as suas missas. E hoje o vinho de missa se difundiu e o nosso vinho de missa vai para outras partes do Brasil. Não somos os únicos que produzem vinhos de missa, existem outras vinícolas, mas acaba indo para muitos lugares no Brasil onde os freis ou os padres diocesanos ou outras congregações usam para as celebrações das missas. Então,
na sua grande maioria, 100% das missas são celebradas com vinhos licorosos por esse fator principalmente da conservação. E nós, eu falo por nós, pelo que nós sentimos aqui, quando começou a aumentar o turismo em relação à transformação do seminário em pousada, também despertou muito nas pessoas que aqui visitam esse desejo, essa vontade de provar o vinho licoroso, o vinho de missa. Então hoje, na sua grande maioria, nós vendemos o vinho para as celebrações das missas, é utilizado para isso. Mas também os leigos, por essa curiosidade também, e primeiramente pela curiosidade, mas depois que provam também eles percebem a riqueza e o valor de um vinho licoroso. Então eles também começam a comercializar também o vinho de missa também para os leigos. E então assim, vamos imaginar que hoje a gente tem 95% da produção do vinho para celebrações religiosas e os outros são os leigos que consomem. E adesso forza, l'ultima volta! Ciao!